Olá, vamos falar agora um pouquinho a respeito de gestão de talentos. Vamos falar a respeito do que é o capital mais importante hoje para as organizações. Gerir talentos, gerir pessoas é o que há de melhor para as organizações hoje. Afinal de contas, o conhecimento humano tem sido buscado, tem sido aperfeiçoado e tem sido usado estrategicamente nas organizações e para este mundo capitalista, mundo que precisa fazer a roda girar em torno da economia, nada melhor do que as cabeças pensantes das pessoas. Aqui nós temos uma série de tópicos a respeito do que podemos falar ao longo desses slides. O que é o talento? O talento, então, podemos definir como as pessoas que se alinham com a precisão das estratégias da organização. É o capital intangível, ou seja, aquilo que as empresas não podem segurar, não podem manter. Elas têm que tentar reter, porque o capital intangível às pessoas é um capital a ser desenvolvido, investido e retido. A gestão de competências para a gestão de talentos. A gestão de competências é o alinhamento das estratégias das organizações com também o perfil exato das pessoas, aquilo que elas têm de melhor para oferecer para essa organização se tornar cada vez mais competitiva. Isso se dá através do alinhamento das competências das organizações, que são três: a inovação, a visão estratégica, que está ligada ao marketing. A inovação está ligada à pesquisa científica e tecnológica, ou seja, a todos os produtos e serviços que precisam sempre de constante evolução, constante renovação dos seus produtos. E o operacional está ligado mais à distribuição, está ligada à gestão da qualidade total, está ligado muito a empresas que trabalham com produtos que não precisam de muita propaganda, como por exemplo cimento ou commodities, no caso de arroz, feijão, óleo, açúcar, café, enfim, que são produtos que vendem naturalmente pela necessidade que tem, porém precisam ser produzidos em larga escala, com muita qualidade e chegar logo às prateleiras ou ao comércio, porque são essenciais. Então, a gestão operacional de produtos como esses é muito importante. Vale lembrar que as empresas têm as três competências, tanto de inovação, que é a pesquisa científica, empresas como de tecnologias, mobile, celulares, telefonias em geral, computadores e também do ramo farmacêutico e químico usam muito da inovação. Por quê? Porque precisam de pessoas que estejam atendendo sempre novas necessidades nesse ramo, que não muda, não para, né? Ele vai constantemente sendo renovado. Vamos pensar num caso específico, como por exemplo de uma empresa de cosmetologia. Ela precisa inovar, por quê? Senão ela vai fazer propaganda sempre do mesmo produto e aí ela vai chegar a um ponto que ela vai ficar para trás da concorrência, porque novos produtos são sempre lançados e são sempre requisitados nessa área da cosmética, né? Na área da perfumaria, na área da química em geral. Então, também na tecnologia, sempre surgem novas demandas, novas necessidades, os clientes vão falando, olha, eu preciso disso, eu queria um celular com esse aplicativo, podia melhorar em tal área, e isso daí vai sendo repassado como necessidade e as coisas vão melhorando, vão sendo desenvolvidas. E também a visão estratégica é aquela de propaganda, está ligada aos ramos comerciais, ou seja, bancos, lojas de departamentos, de roupas, enfim, lojas de móveis, elas têm sempre o mesmo produto ou serviço, porém elas têm que fazer bastante propaganda para poder chamar para si algum diferencial. E aí então elas vão colocando algumas tópicas, alguns diferenciais e assim elas vão chamando para si os seus clientes, fidelizando eles também pela propaganda, porque é importante. Todas as empresas então têm que ter as três, mas dependendo do ramo de atividade, uma dessas três competências será a competência essencial da organização, ou seja, aquela que vai mantê-la viva na concorrência no mercado. Então, por exemplo, um banco. O banco, a competência essencial dele seria a visão, estratégia de marketing, por quê? Todo banco oferece praticamente os mesmos produtos e serviços.
O que tem que fixar na mente do consumidor é se o banco é feito para você, né? Se o banco é bom para todos, se ele é completo, se ele tem algum valor para as ideias, enfim, ele vai jogar ali o seu marketing e vai chamar para os seus produtos e serviços diferenciados, mas que no fundo o banco sempre tem as mesmas funções. E assim por diante, também no comércio. Ele tem que inovar? Claro que tem que inovar. Ele tem que ter um operacional excelente, bom, para atender o seu público? Tem que ter, realmente. O banco tem que ter os caixas eletrônicos, tem que ter um bom atendimento operacional. Ele tem que inovar, de repente ele faz, como ele fez, algumas agências fizeram, né? Atendimentos personalizados para clientes VIP, clientes importantes, e isso daí é interessante, é uma inovação, mas o que realmente vai fazer com que ele se destaque diante dos seus concorrentes é justamente a propaganda sobre isso, sobre seu operacional e sobre sua inovação. Então, o carro-chefe dele vai ser a competência de visão estratégica, embora ele tenha as três. E as pessoas, os talentos, eles vão se alinhar de acordo com a competência essencial e as competências das organizações. Os conhecimentos que seriam o saber das pessoas adquiridos de forma escolar, de forma acadêmica, né, sistematizada, as habilidades que são o saber fazer das pessoas com aquele conhecimento adquirido, e vale lembrar que conhecimento também pode ser uma experiência reflexiva de trabalho, ou seja, um trabalho voluntário, um trabalho que eu fiz na informalidade, mas isso me desenvolveu competências, isso entra no conhecimento. Ele vai entrar nas habilidades lá na frente, quando eu estiver trabalhando formalmente em alguma atividade, então aí ele vai computar como aquilo que me desenvolveu as minhas competências para que eu pudesse trabalhar e ter uma habilidade do saber fazer. E as atitudes que são os traços afetivos, comportamentais, né, de personalidade, de motivação, os nossos valores, que contam bastante, porque nós vamos ver que as pessoas são contratadas pelas suas competências técnicas, mas elas são demitidas pelas competências de comportamento humano. Então, isso daí é muito importante, o alinhamento do chá com o alinhamento das competências das organizações, que faz parte da missão, da visão e dos valores da empresa. Temos também aqui então a explicação que eu dei, o alinhamento, e no RH, tá, o gestão de competências no RH, esse alinhamento de competências se dá pelos seus subsistemas, como o recrutamento e seleção, que é a porta de entrada dos talentos, o desenvolvimento humano e organizacional, que é o treinamento e desenvolvimento, onde pode englobar a educação corporativa e avaliação de desempenho, onde antes, durante e depois os funcionários são avaliados para serem promovidos ou remanejados, repatriados, enfim. A avaliação ela serve para uma série de finalidades dentro da organização, mas principalmente para que o funcionário esteja alinhado com as competências da empresa. Temos o subsistema de remuneração e carreira, que é o cargos e salários, a gestão da carreira em si, a gestão dos benefícios e a qualidade de vida no trabalho. Tudo isso aí compete para a gestão das competências dos talentos dentro das organizações. Capital intangível das empresas. Então, as pessoas serão procuradas e as empresas vão investir. Vale lembrar para a pessoa, né, que está entrando no mercado de trabalho, que é um talento que está sendo procurado, que ela deve se apoiar bastante nos seus conhecimentos e nunca deixar de investir em si mesma e procurar novos conhecimentos. E isso daí é muito importante, na verdade, porque ela é a moeda mais segura para a estabilidade profissional. O conhecimento humano é que vai garantir com que o profissional se mantenha vivo no mercado, né? Isso é extremamente necessário. O perfil do profissional do futuro, né? Que é o Peter Drucker, como eu falei, as pessoas são contratadas por suas competências técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento. Ou seja, hoje em dia está sendo muito procurado um profissional que seja equilibrado, que tenha um perfil de inteligência emocional bastante elevado, né?
E aqui algumas frases que a gente colocou para que vocês possam meditar, né, a respeito do comportamento humano. Seja um prestador de serviço que preste. Não adianta ter mestrado e doutorado e não cumprimentar o porteiro. O melhor indicador do caráter de uma pessoa é como ela trata as pessoas que não podem lhe trazer benefício algum. Isso daí é importantíssimo, né? Nós pensarmos. Existe também aqui um teste para que as pessoas possam fazer uma autoavaliação, né, dos seus indicadores pessoais de desempenho. Quantas vezes você sorri no seu trabalho, qual o número de vezes que você abre a boca na empresa, você fala alguma coisa importante, número de ideias que você dá para a empresa que sejam inovadoras, você quebra os paradigmas, você renova os seus modelos mentais, ou você está sempre na mesma tecla, né? Número de clientes que você ajuda e assim por diante, né? É importante ressaltar o 10. Número de vezes que você é ultra honesto com as pessoas. Está bastante sendo exigido no mercado as pessoas terem ética e honestidade. Uma coisa que tinha que ser natural nas pessoas, né? Aqui a gente vai passar rapidamente apenas pelas inteligências múltiplas, que também são tendências, né, das pessoas pensarem num tipo só de inteligência, mas nós temos vários tipos de inteligências, pessoas que têm uma inteligência linguística, expressividade alta, né, fortemente relacionada ao lado esquerdo do cérebro, uma das mais comuns, onde a pessoa tem uma facilidade de se expressar oral e de forma escrita. Também inteligência lógico-matemática, ou seja, aquela que tem a solução de problemas complexos, quebrar esses problemas em problemas menores e organizando eles, né? Inteligência muito forte do lado direito do cérebro. Temos a inteligência motora, pessoas que têm aí uma espantosa inteligência de expressão corporal, de espaço, né? Tem controle sobre o corpo. Isso é encontrado nos atletas e também nos artistas e em geral, né? Inteligência relacionada ao cerebelo. E é muito importante que haja pessoas com esse tipo de inteligência. A inteligência interpessoal, que é ligada à capacidade de liderança, é uma inteligência extremamente importante porque é prática, direta, para convencer o outro a fazer o que acha conveniente, ou seja, são pessoas que têm um ótimo poder de persuasão. Tem a inteligência espacial, pessoas que têm essa inteligência têm facilidade de imaginar e desenhar imagens em 2 e 3D. Tem muita capacidade de criação em geral, né? São capacidades e características de pessoas que trabalham na área da engenharia, da arquitetura, engenharia civil, etc. Também inteligência musical, dos mais raros tipos de inteligência, com perfil, né, exclusivo, mas são capazes de enxergar através dos sons, né? A definição muito boa aqui. Assim como essa inteligência, que é a espacial, ela também é um dos tipos mais relacionados com a criatividade. E a intrapessoal é a de conhecer a si próprio e ser um bom líder através disso, influenciando as pessoas pelo seu próprio comportamento humano. É a mais rara que existe porque está ligada realmente a um senso de conhecimento próprio bem profundo. Daniel Goleman fala a respeito do papel da inteligência emocional, ou seja, a capacidade de a gente lidar com as nossas próprias mazelas, nossos sentimentos, nos reconhecermos como pessoas e agirmos de forma assertiva. Esse tipo de inteligência, né, ainda responde a maneira adequada a cada pessoa que a gente vai se colocar com ela, diante dela e no nosso convívio no dia a dia. Aqui eu deixei a figura do Dalai Lama, que é uma pessoa que fala muito a respeito do domínio próprio, né? E é muito importante que nós tenhamos esse tipo de domínio emocional nas nossas vidas. Isso daí vai valer tanto para a vida pessoal como para o mundo do trabalho. E assim a gente vai analisando então as tendências e cenários em recursos humanos. Isso é muito importante. Então temos as características principais que são solicitadas das pessoas, que foram vistas até aqui, e esperamos que vocês busquem conhecimento, porque o conhecimento não ocupa nenhum espaço e ele é extremamente importante para as nossas vidas e nossas carreiras, não é mesmo? Eu fico por aqui, agradeço a todos a participação e a
assistir aqui esse vídeo comigo. Muito obrigada.